As maiores mentiras que cristãos acreditam. Você está acreditando em mentiras e nem sabe disso. Mentiras que parecem bíblicas, que soam espirituais, que todo mundo repete nas igrejas, mas que Deus nunca disse. E o pior, essas mentiras estão destruindo a sua fé, criando culpa onde não deveria existir, te afastando do verdadeiro caráter de Deus. Eu vou te mostrar agora as maiores mentiras que cristãos sinceros acreditam como se fossem verdades absolutas da Bíblia. E eu te garanto, pelo menos 3 dessas mentiras você já ouviu, já repetiu, ou pior, já colocou a sua fé em cima delas. Fique até o final, porque a mentira número 10 vai chocar você, vai fazer você repensar tudo que te ensinaram sobre Deus. Olá, meu nome é Marco Polo e este é o Segredo Diário, o canal onde a verdade bíblica é pregada sem medo, sem rodeios, sem tentar agradar ninguém. Antes de começarmos, eu quero saber de onde você está me assistindo agora, qual é a sua cidade. Escreve aí nos comentários porque eu leio todos e oro especificamente por cada cidade que me escreve. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, mas eu preciso te avisar. Este não é um canal para ouvidos sensíveis. Aqui é para quem quer a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que ela confronte, mesmo que ela vire tudo de cabeça para baixo. Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque toda semana eu trago mensagens que vão sacudir completamente a sua vida espiritual. E para você que já é inscrito, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Deixa aquele like agora, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades urgentes. Agora respira fundo, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente o rumo da sua fé. Eu não estou falando de opiniões, não estou falando de interpretações pessoais. Eu estou falando de mentiras que se infiltraram nas igrejas ao longo dos anos, frases que todo mundo repete, mas que nunca saíram da boca de Jesus, ensinos que parecem cristãos, mas que distorcem completamente quem Deus realmente é. E eu te prometo uma coisa, quando você terminar de assistir este vídeo, você nunca mais vai ouvir essas frases da mesma forma. Você vai ter discernimento para identificar quando alguém está te ensinando mentira disfarçada de evangelho. Você vai ser livre de culpas que Deus nunca colocou sobre você. Você vai conhecer um Deus muito mais real, muito mais verdadeiro do que a caricatura religiosa que tentaram te vender. Então vamos lá, primeira mentira que milhões de cristãos sinceros acreditam de todo o coração. Se você tiver fé suficiente, Deus vai te curar. À primeira vista, essa frase parece linda, cheia de esperança, parece até bíblica. Mas por trás dessa mentira existe uma armadilha emocional extremamente perigosa e cruel. Porque o que acontece quando você ora com toda a sua fé, quando você jejua, quando você clama, quando você faz tudo certo, mas a cura não vem? A culpa recai automaticamente sobre você. Foi falta de fé sua. Você não orou direito. Você não acreditou o suficiente. Você tem pecado escondido. Isso é injusto, isso é cruel e isso é completamente antibíblico. O próprio Jesus, mesmo tendo todo o poder do universo nas mãos, não curou todos os enfermos da sua época. Ele passou pelo tanque de Betesda, onde havia uma multidão de paralíticos, cegos, coxos, e curou apenas um. Por quê? Será que os outros não tinham fé? Claro que não. A verdade que ninguém tem coragem de pregar é esta: fé não é garantia de milagre. Fé não é moeda de troca com Deus. Fé não é você fazer a sua parte para Deus ser obrigado a fazer a parte dele. Fé é confiar em Deus mesmo quando o milagre não vem. Fé é continuar orando mesmo sem resposta visível. Fé é acreditar que Deus é bom mesmo quando o diagnóstico é ruim. A cura divina é um ato de soberania de Deus, não uma obrigação que ele tem com quem tem fé suficiente. Sim, Deus pode curar. Ele tem poder para isso. Mas ele também pode agir de outras formas, e em tudo ele continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sendo fiel.
Paulo tinha um espinho na carne e pediu 3 vezes para Deus tirar. Deus disse não. Será que Paulo não tinha fé? Timóteo tinha problemas estomacais frequentes. Paulo não disse para ele ter mais fé. Disse para ele tomar um pouco de vinho por causa do estômago. Trófimo ficou doente em Mileto e Paulo teve que deixá-lo lá. Onde está a teologia da fé suficiente para garantir cura? Não está na Bíblia. Está na cabeça de pregadores que vendem ilusão. Portanto, não se deixe aprisionar por essa mentira que transforma a fé em cobrança emocional. A fé que agrada a Deus é aquela que confia nele, não aquela que exige dele. Segunda mentira que está tão enraizada que as pessoas nem questionam mais. O dinheiro é a raiz de todo mal. Essa frase circula como se estivesse escrita em algum versículo famoso, mas não está. O que a Bíblia realmente afirma em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você viu a diferença gigantesca? Não é o dinheiro em si que é o problema. O dinheiro é neutro. Dinheiro é uma ferramenta. O problema é o coração de quem o ama, de quem o coloca acima de tudo, de quem transforma dinheiro em ídolo, de quem vende a alma por dinheiro. Com dinheiro, você pode alimentar milhares de pobres, ou você pode financiar as maiores injustiças. Com dinheiro, você pode construir hospitais, ou você pode destruir famílias inteiras. O que define o uso não é a cédula, é o caráter de quem segura a cédula. Quando a igreja repete que o dinheiro é o mal em si, ela isenta o ser humano de responsabilidade moral e espiritual. Ela coloca a culpa no objeto, ao invés de colocar a culpa no coração corrompido. Jesus foi extremamente claro quando disse: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A raiz do mal não está no bolso cheio ou vazio. A raiz do mal está na alma que adora o dinheiro ao invés de adorar a Deus. Por isso, não se trata de quanto você tem. Se trata de quem é o seu Senhor verdadeiro, Deus ou o dinheiro. Terceira mentira. E essa aqui é uma das mais cruéis que existe dentro das igrejas. Crente não passa por depressão. Essa ideia distorce completamente a realidade bíblica e a realidade emocional do ser humano. Essa mentira tem feito milhares de cristãos sofrerem em silêncio, escondidos, com vergonha, com medo de serem julgados, com medo de serem chamados de fracos na fé. Mas a Bíblia está absolutamente repleta de histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por sofrimento psicológico profundo. Elias, um dos maiores profetas, depois de vencer os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, depois de ver fogo caindo do céu, fugiu com medo de Jezabel e pediu para morrer. Ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida. Isso é depressão. Jeremias foi chamado de profeta chorão porque lamentava com frequência, porque chorava constantemente. Ele chegou a dizer: maldito o dia em que nasci. Isso é profundidade de tristeza. Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros em profunda angústia. No Salmo 42 ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele estava conversando com a própria alma deprimida. Ou seja, até os mais espirituais, até os mais usados por Deus, até os mais fiéis enfrentaram a escuridão profunda da alma. A depressão não é pecado. A tristeza profunda não é sinal de falta de fé. Crente também chora, também sente, também se abate, também passa por vales emocionais terríveis. E tudo isso pode acontecer sem que Deus o abandone por um segundo sequer. A mentira de que crente feliz é crente forte, de que crente vitorioso está sempre sorrindo, tem feito muitos sofrerem completamente calados com medo de julgamento da igreja. Mas a verdade é que a graça de Deus alcança inclusive a mente ferida e o coração quebrantado. Deus continua sendo um Deus que cura também a alma, que consola também a mente, que restaura também as emoções. Quarta mentira
que se espalhou por séculos e continua sendo pregada com força em muitos púlpitos. Quem não dá o dízimo está amaldiçoado. Essa frase tem sido usada como uma arma de medo, como uma forma de manipulação espiritual em muitas igrejas. Sim, o texto de Malaquias, capítulo 3, fala sobre roubo e sobre maldição. Mas esse texto está inserido no contexto específico da antiga aliança feita com o povo de Israel sob a lei mosaica. Naquele tempo histórico, o dízimo era uma obrigação legal, uma lei, destinada ao sustento dos levitas, que não tinham herança de terra, e ao funcionamento do templo físico em Jerusalém. Mas hoje, no tempo da igreja, vivemos debaixo da nova aliança selada no sangue de Jesus Cristo. O sacerdócio levítico foi encerrado. Cristo é nosso sumo sacerdote. Não estamos mais debaixo da maldição da lei. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quando pregadores usam Malaquias 3 como ameaça contra cristãos da nova aliança, eles transformam a oferta voluntária em chantagem espiritual e transformam Deus em um cobrador impiedoso, em um agiota celestial. Mas o Novo Testamento nos ensina algo completamente diferente. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Contribuir não é obrigação legal sob ameaça de maldição. Contribuir é expressão de adoração, de gratidão, de generosidade voluntária. O problema nunca foi o dízimo em si, o problema é a motivação. Dê por amor, não por medo de castigo. Contribua por gratidão, não por culpa manipulada, porque a verdadeira adoração financeira é livre, não é forçada por ameaças. Quinta mentira que é tão comum que muitos acreditam de olhos fechados sem questionar. Orar forte é orar gritando. Em muitas igrejas, criou-se a ideia de que quanto mais alto for o volume da sua oração, maior será a sua autoridade espiritual. Maior será o seu poder com Deus, maior será a chance de Deus te ouvir. Mas isso não tem absolutamente nenhuma base nas palavras de Jesus. Pelo contrário, em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou que a oração verdadeiramente eficaz é aquela feita em secreto, com humildade, longe das aparências religiosas, longe da performance espiritual. Jesus disse: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto te recompensará. A força da oração genuína não está no volume da voz, está na sinceridade profunda do coração. Não é o grito que move o céu, é a fé verdadeira, é a entrega total, é a intimidade real com o Pai. Sim, existem momentos de clamor intenso, existem momentos de intercessão fervorosa e apaixonada, mas não confunda fervor espiritual com barulho religioso. A oração mais poderosa pode ser completamente silenciosa, mas absolutamente cheia da presença manifesta de Deus. Quando gritamos apenas por costume, quando gritamos para impressionar os outros, quando gritamos para provar espiritualidade, nós podemos estar fazendo apenas uma performance vazia, tentando mostrar para os outros o quanto somos espirituais. Mas Deus não se impressiona com espetáculo. Deus não ouve teatro. Deus ouve verdade do coração. Então não se preocupe com o som da sua voz. Se preocupe com o estado da sua alma, porque Deus responde ao coração sincero e quebrantado, não ao microfone mais alto da igreja. Sexta mentira que muitos cristãos repetem achando que estão consolando alguém. Deus não dá mais do que você pode suportar. Embora essa frase soe extremamente reconfortante e muita gente use com boa intenção, ela é fruto de uma interpretação completamente equivocada de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, onde o apóstolo Paulo está falando especificamente sobre tentações e não sobre sofrimentos gerais da vida.
O texto diz que Deus não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar e que, juntamente com a tentação, Ele dará o escape, o meio de suportar. Isso é sobre tentação para pecar, não sobre tragédias, perdas, doenças ou pressões emocionais. Mas quando se trata de dores profundas, perdas devastadoras, traumas terríveis ou pressões esmagadoras da vida, a Bíblia, na verdade, mostra que sim, Deus permite situações completamente acima da nossa capacidade humana de aguentar sozinhos. Por que Deus faria isso? Porque é justamente nesses momentos de absoluta impossibilidade humana que somos levados a depender completamente, totalmente, desesperadamente dele. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9, afirma com todas as letras que ele passou por tribulações tão grandes na Ásia que chegou a perder completamente a esperança de continuar vivo. Ele diz: fomos sobremaneira agravados, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E ele explica por quê. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, Paulo está dizendo claramente, sim, há sofrimentos que ultrapassam completamente as nossas forças humanas, mas esses sofrimentos nos conduzem a um lugar muito mais profundo de fé verdadeira e de rendição total a Deus. Deus não quer que você aguente tudo sozinho na sua própria força. Ele quer que você aprenda a depender completamente dele em absolutamente tudo. Sétima mentira que gera falsas expectativas e depois gera decepção com Deus. Quem tem Jesus não sofre. Essa frase é tão comum quanto extremamente perigosa. Ela cria a falsa ideia de que o Evangelho é uma espécie de seguro contra toda dor, contra todo sofrimento, contra toda dificuldade da vida. Mas Jesus nunca prometeu ausência de sofrimento para quem o segue. Pelo contrário, em João capítulo 16, versículo 33, ele foi absolutamente direto e disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse se vocês tiverem aflições, ele disse vocês terão. É certeza, não possibilidade. O cristão verdadeiro não está imune às dores desta vida. Ele apenas tem um consolador poderoso no meio delas. A presença de Cristo não nos livra necessariamente do choro, mas nos dá paz sobrenatural durante a lágrima. Não elimina o vale da sombra da morte, mas caminha conosco dentro dele. Muitos se decepcionam profundamente com Deus porque acreditaram na mentira de que servir a Jesus seria garantia automática de felicidade contínua, de vida sem problemas, de caminho sem obstáculos. Mas o Evangelho verdadeiro e honesto ensina cruz, ensina renúncia, ensina luta espiritual e ensina que tudo isso pode coexistir perfeitamente com a verdadeira alegria espiritual profunda. Não a alegria rasa e superficial da ausência de problemas externos, mas a profunda paz interior de quem sabe em quem depositou a sua confiança. Por isso, sofrer não é sinal de falta de fé. Passar por dificuldades não significa que Deus te abandonou. Sofrer com Jesus é completamente diferente de sofrer sem Ele, e é exatamente aí, no meio da fornalha, que a fé verdadeira se prova genuína e se fortalece. Oitava mentira que cria passividade espiritual e emocional. Devemos aceitar tudo calados, porque Deus quis assim. Essa ideia fatalista e conformista impede muitos cristãos de expressarem suas emoções reais e honestas diante de Deus, como se reclamar, como se chorar, como se questionar sinceramente fosse falta grave de fé ou rebeldia espiritual. Mas a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Jó questionou Deus intensamente, chorou, lamentou profundamente, e mesmo assim, no final Deus disse que Jó falou o que era reto a respeito dele. Davi escreveu salmos inteiros de angústia brutal, de desabafo emocional cru. Abacuque teve coragem de perguntar diretamente a Deus:
Até quando, Senhor, clamarei e tu não me ouvirás? E nenhum deles foi rejeitado. Nenhum deles foi castigado por sua honestidade emocional. Deus não quer robôs programados que aceitam tudo sem reação humana. Ele deseja relacionamento verdadeiro, real, onde há espaço legítimo para dor, para dúvidas honestas, para clamor sincero. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem, falem, expressem. Falar com Deus sobre tudo é um convite constante da palavra. Não há problema nenhum em questionar a Deus, desde que seja com reverência e coração sincero, buscando entender. A fé madura e saudável não é passiva e robótica. Ela é viva, ela é honesta, ela é ousada em buscar o rosto de Deus. Deus não tem medo das suas perguntas difíceis. Ele é um pai amoroso, que escuta pacientemente, que consola profundamente e que responde no tempo perfeito dele. E muitas vezes é exatamente no grito desesperado de socorro que nascem os milagres mais profundos e as revelações mais transformadoras. Nona mentira, que simplifica demais a complexidade da vida. A pessoa sempre colhe exatamente o que plantou. Embora a Bíblia realmente ensine o princípio espiritual da semeadura e da colheita, como está em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Esse não é um sistema automático, matemático e imediato, como muitos pregam. A vida real é muito mais complexa do que uma fórmula simples de plantio e colheita. A própria Bíblia também mostra com honestidade que justos sofrem imensamente sem merecer e que ímpios prosperam injustamente com frequência. É exatamente o que o salmista Asaf descreve no Salmo 73, quando ele diz com total franqueza: quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram, por pouco não escorreguei, porque tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Jó é o exemplo clássico e brutal de um homem absolutamente justo, que passou por perdas absolutamente devastadoras. Não por causa de pecado dele, não por causa de semeadura errada, mas por um propósito muito maior e mais profundo, que ele não entendia no momento do sofrimento. Isso nos ensina com humildade que a colheita nem sempre é imediata e visível, e que nem toda dor que experimentamos é castigo divino ou consequência direta de erro nosso. Às vezes, colhemos sim exatamente o que plantamos e precisamos assumir responsabilidade, mas em outras vezes, colhemos coisas que não entendemos e não conseguimos explicar pela lógica da semeadura. E é exatamente aí que entra a soberania misteriosa de Deus. Ele vê o que é invisível para nós e julga com perfeita justiça. Confiar nele é saber que mesmo quando tudo parece completamente injusto aos nossos olhos limitados, ele está trabalhando silenciosamente nos bastidores da nossa história. Portanto, tenha muito cuidado com essa mentira disfarçada de sabedoria espiritual. A fé verdadeira e madura não se apoia cegamente em lógica simplista de plantio e colheita. Ela se apoia profundamente na confiança inabalável no caráter perfeito de Deus. E finalmente chegamos à 10ª e última mentira, e essa aqui distorce completamente a imagem de Deus Pai. Se algo ruim aconteceu, é porque Deus está te castigando. Essa visão completamente distorcida transforma Deus em um juiz impiedoso e cruel, sempre pronto para punir cada erro seu com uma tragédia correspondente. Mas isso contradiz frontalmente o coração do Evangelho da Graça. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito com clareza absoluta: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma significa zero. Se você verdadeiramente está em Cristo, Deus não te castiga com tragédias. Ele te corrige com amor paternal quando necessário.
E essa correção amorosa nunca é movida por raiva vingativa, mas sempre por cuidado zeloso de pai. Além disso, nem toda adversidade que enfrentamos é disciplina divina direta. Algumas adversidades são simplesmente consequências naturais de escolhas erradas que fizemos. Outras são apenas parte inevitável da vida em um mundo caído e quebrado pelo pecado. E outras ainda são fases específicas de preparação espiritual e de crescimento profundo que Deus permite. A dor que Deus permite, muitas vezes, é pedagógica. Ela ensina, ela molda, ela amadurece, mas não é punição sádica. Deus não é um pai agressivo e abusivo. Ele é um pai perfeitamente amoroso, que nos molda com paciência infinita, como o oleiro molda cuidadosamente o vaso de barro. Quando algo ruim acontece na sua vida, o certo não é se culpar imediatamente, achando que Deus está te castigando. O certo é perguntar com o coração aberto: Senhor, o que Tu queres me ensinar através disso? Como Tu queres me transformar nesse processo? A graça maravilhosa de Deus nos cobre totalmente, mesmo nos dias mais escuros e mais confusos. E mesmo quando não entendemos absolutamente nada do que está acontecendo, nós podemos confiar plenamente. Ele continua sendo perfeitamente bom, Ele continua sendo totalmente fiel, Ele continua sendo o Pai amoroso que nunca nos abandona. Agora chegamos ao final e eu preciso te fazer algumas perguntas diretas e honestas. Quantas dessas 10 mentiras você já ouviu sendo pregadas como se fossem verdade absoluta? Quantas dessas mentiras você mesmo já repetiu sem questionar? Quantas dessas mentiras moldaram a sua imagem de Deus de forma completamente errada? E mais importante ainda, quantas dessas mentiras criaram culpa desnecessária no seu coração, te fizeram sofrer por coisas que Deus nunca exigiu de você? A verdade bíblica genuína liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a mentira religiosa aprisiona, manipula, controla, gera medo, gera culpa, gera uma imagem distorcida de quem Deus realmente é. Por isso é tão importante que você não aceite cegamente tudo o que ouve nos púlpitos, tudo o que está nos livros evangélicos, tudo o que viralizou nas redes sociais cristãs. Seja como os crentes de Bereia, que examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas que Paulo pregava eram realmente verdadeiras. Examine tudo. Compare com a palavra. Pergunte ao Espírito Santo. Não seja um cristão de segunda mão que só repete o que ouviu. Seja um cristão que conhece a Deus pessoalmente através da sua palavra. E se este vídeo abriu os seus olhos, se ele te libertou de alguma dessas mentiras, eu quero que você faça algo por mim agora. Compartilha este vídeo. Manda para aquele amigo que está preso em culpa religiosa. Manda para aquele familiar que tem uma imagem distorcida de Deus. Manda para aquela pessoa que está sofrendo porque acredita em mentiras disfarçadas de evangelho. Você pode ser o instrumento de Deus para libertar alguém hoje. E se você quer continuar crescendo no conhecimento da verdade bíblica, se inscreve no canal agora se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. E vai lá nos comentários e me diz, qual dessas 10 mentiras mais te impactou? Qual delas você já acreditou? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Que Deus te abençoe poderosamente com discernimento espiritual, com conhecimento profundo da sua palavra e com liberdade total das mentiras religiosas. Até o próximo vídeo aqui no Segredo Diário. Fique na paz de Cristo.